31 de julho de 2024, um evento abalou as estruturas no Oriente Médio. A confirmação da morte de Fuad Shukr, um comandante do alto escalão do Hezbollah, ecoou pelos principais jornais do mundo. Has confirmed Fuad Shukr was in the building at the time of the strike. He was the highest-ranking Hezbollah commander Israel targeted in the past 10 months. No dia seguinte, o Irã recebeu mais um duro golpe. Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas, foi atingido por um ataque em sua residência. Em um dos locais mais protegidos de Teherã, ele não sobreviveu. Esse evento pegou todos de surpresa e levantou muitas questões. Como foi feito e quem comandou esse ataque? E, principalmente, qual será a resposta do Irã agora? No último sábado, à luz dos eventos ocorridos no Irã, a Guarda Revolucionária do Irã se pronunciou dizendo que a vingança será severa e na maneira, lugar e hora mais apropriada. Porém, um artigo publicado no The Jerusalem Post parece fornecer algumas pistas sobre o que pode acontecer. Segundo a matéria, 3 oficiais norte-americanos e israelenses disseram que a resposta iraniana pode vir tão rápido quanto nos primeiros dias dessa semana. Essa é a segunda vez que observamos essa dinâmica no Oriente Médio. Em abril deste ano, o Irã lançou um ataque sem precedentes contra Israel, enviando centenas de drones e mísseis em resposta a um suposto ataque israelense ao consulado iraniano em Damasco. Foi um momento de tensão extrema, com o mundo temendo uma guerra regional em grande escala. Mas aqui está a questão. Muitos analistas acreditam que o ataque de abril foi, na verdade, bastante contido. Isso porque, naquele momento, o Irã deu avisos prévios, permitindo que Israel e seus aliados se preparassem. A maioria dos projéteis foi interceptada antes de atingir o território israelense, mas, desta vez, espera-se que seja muito maior e mais coordenado do que o último ataque feito em abril desse ano. Mas então, o que podemos esperar agora? Bem, as coisas ficaram muito mais complicadas. Fontes de inteligência dos Estados Unidos e de Israel acreditam que o Irã pode lançar um ataque muito em breve. E desta vez, espera-se que seja muito maior e mais coordenado do que o ataque de abril. Mas por que agora? Por que não imediatamente após o assassinato de Haniyeh? Veja, o regime iraniano está sob intensa pressão interna para mostrar força. A população iraniana, especialmente os setores mais conservadores e alinhados com o governo, espera uma resposta mais dura. Afinal, o Irã tem se apresentado como o guardião da causa palestina e o principal opositor de Israel na região. O Irã, por sua vez, precisa de tempo para coordenar suas forças, mobilizar seus aliados e, talvez o mais importante, avaliar a resposta internacional. E falando em resposta internacional, tanto Israel como seus aliados parecem estar se preparando para uma possível retaliação. Os Estados Unidos, por exemplo, não ficou de braços cruzados. O Pentágono anunciou o envio de mais caças e navios de guerra para a região. É como se estivessem colocando mais peças no tabuleiro, tentando de alguma forma influenciar o Irã a não fazer um movimento drástico. Os americanos deixaram claro que essas ações não têm a intenção de intimidar o Irã, sendo apenas um movimento preventivo, digamos assim. A ideia é se posicionarem estrategicamente para defender seu aliado, se preparando para os piores cenários. A cooperação com aliados regionais como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também é crucial para interceptar ameaças e manter a estabilidade na região. Mas é fato que toda essa dinâmica gera um clima de tensão e preocupação, não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo.
Será que estamos prestes a ver um conflito maior na região? Bem, muitos analistas temem que a resposta do Irã, dependendo de qual for, será a faísca que faltava para isso. Mas então, quais são as possíveis opções que o Irã tem para responder aos ataques recentes? Para entender melhor, precisamos olhar primeiro para o eixo da resistência. Imagine uma aliança informal, uma rede de atores estatais e não estatais unidos por um inimigo em comum, Israel. No centro desse eixo está o Irã, e orbitando ao seu redor estão grupos como o Hezbollah no Líbano, as milícias xiitas no Iraque, o regime de Assad na Síria e, é claro, o Hamas na faixa de Gaza. Todas essas peças, digamos assim, podem ser usadas nessa retaliação. Em entrevista ao jornal Newsweek, um analista situado em Teherã, Amir Hossein Vazirian, trouxe alguns possíveis cenários de como o Irã poderá responder. Uma possibilidade é uma operação direta, reminiscente da Operação Promessa Verdadeira de abril, onde o Irã poderia lançar um ataque massivo com mísseis e drones contra Israel. Os alvos poderiam incluir instalações militares, cidades estratégicas e infraestruturas críticas. Alternativamente, Teherã poderia optar por uma abordagem mais indireta, mobilizando seus aliados regionais. O Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen poderiam ser convocados para realizar ataques em nome do Irã, mantendo uma certa distância da ação direta. O Hezbollah é provavelmente o ativo mais poderoso do Irã na região. Com um arsenal estimado de mais de 150 mil foguetes e mísseis, eles têm uma capacidade de lançar grandes ataques na região. Mas há um porém. O Líbano, país onde o grupo se situa, ainda está se recuperando da devastadora explosão no porto de Beirute em 2020 e de uma crise econômica prolongada. Se entrarem em um conflito em larga escala com Israel, isso poderia levar o país a um colapso. Existe ainda a opção de uma estratégia híbrida, combinando um ataque direto iraniano com ofensivas simultâneas de seus parceiros do eixo de resistência. Nesse cenário, grandes cidades israelenses como Tel Aviv e Haifa poderiam se tornar alvos com ênfase em locais simbólicos e estratégicos, como o porto de Haifa. Outra possibilidade é o Irã autorizar uma escalada de ataques por parte de grupos aliados contra interesses americanos na região. O objetivo, segundo ele, seria aumentar a pressão por um cessar-fogo em Gaza. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. Isso levará a uma guerra regional em grande escala? Bem, a resposta curta é: ninguém sabe ao certo, mas o risco é real e maior do que nunca. O Irã está em uma posição delicada. Por um lado, precisa responder de forma contundente para manter sua credibilidade como líder do eixo da resistência. Por outro, uma resposta excessivamente agressiva poderia levar a uma guerra total com Israel e, potencialmente, com os Estados Unidos. Algo que o regime iraniano provavelmente quer evitar. Apesar das tensões, há uma janela para a diplomacia. A administração Biden tem enfatizado a necessidade de desescalar a situação e está fazendo esforços intensivos para deter uma guerra mais ampla. Isso inclui negociações com aliados regionais, pressões sobre o Irã e o uso de canais diplomáticos para buscar uma solução pacífica. No entanto, a eficácia dessas medidas dependerá da disposição das partes envolvidas em negociar e fazer concessões. A história das relações entre Israel e o Irã é marcada por desconfiança e hostilidade, e superar esses obstáculos será um desafio significativo. Então, o que tudo isso significa? Bem, estamos diante de um momento importante da história do Oriente Médio. As próximas horas e dias serão cruciais. Se o Irã optar por uma resposta limitada e altamente simbólica, como fez em abril, poderíamos ver uma desescalada gradual das tensões, mas se decidir ir com tudo, como muitos temem, poderíamos estar à beira de um conflito regional que alteraria fundamentalmente o equilíbrio de poder
no Oriente Médio. E você, o que pensa sobre esse assunto? Escreva abaixo nos comentários. Gostamos de saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.